Bom dia. Já tinha falado para vocês, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Num conteúdo bem interessante, como eu falei na aula passada. Não é um conteúdo que eu tive que terminar ele muito rápido. Provavelmente a gente vai ficar ainda hoje com esse conteúdo, que é o Tribunal Penal Internacional, e talvez, não sei, talvez ainda tenhamos mais um pouco de Tribunal Penal Internacional na próxima aula. Depois de Tribunal Penal Internacional, é que nós vamos entrar no conteúdo de Organização das Nações Unidas, de ONU. E depois no Sistema Europeu de Direitos Humanos. Eu acredito que para a segunda VA nós teremos esse conteúdo, tá? Tribunal Penal Internacional, Organização das Nações Unidas, ONU, porque na aula de ONU nós estudamos os órgãos da ONU e provavelmente algo do Sistema Europeu de Direitos Humanos. E aí, para a terceira VA, a gente vê, que já é outra, depois da segunda VA, a gente vê qual vai ser o conteúdo, eu já apresento para vocês. Vamos lá. Mas o foco aqui é um desses principais tribunais, que é o Tribunal Penal Internacional. Bom, primeira pergunta, eu sei que vocês estão me vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aqui. Ok. Durante a aula aqui, provavelmente eu devo afastar aqui um pouquinho, assim, só para puxar o oxigênio e volto, tá? Vamos lá. Bom, na aula, vamos fazer uma retomada de conteúdo, a gente já engata no conteúdo de Tribunal Penal Internacional. Na aula passada, nós começamos a estudar a primeira pergunta. Por que nós não estudamos Tribunal Penal Internacional na aula de ONU? Porque nós estudamos a Corte Internacional de Justiça, estudaremos na aula de ONU. Por que a gente não estuda o Tribunal Penal Internacional na aula de ONU? Porque o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal independente. Ele não é um tribunal ligado à ONU. A Corte Internacional de Justiça é um tribunal ligado à ONU. É a corte da ONU, na verdade. O Tribunal Penal Internacional, não. Ah, mas ele é ligado a quê? A ele. Então, o Tribunal Penal Internacional existe. Ele é um tribunal denominado independente. Ele não é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas. É um tribunal penal que não faz parte de nenhum sistema regional de direitos humanos, como a Corte Interamericana faz parte do sistema interamericano. A Corte Europeia faz parte do sistema europeu. A Corte Internacional de Justiça faz parte da ONU. O Tribunal Penal Internacional, ele é só ele. Ele foi criado pelos Estados membros que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Na época, foram 120 estados que aprovaram o Estatuto de Roma. Aí uns saíram, uns voltaram, teve algumas abstenções, e hoje ele tem aí aproximadamente 123, 124 estados-partes que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E ele tem um orçamento próprio. Então, vem aquela pergunta: quem financia todas as despesas do Tribunal Penal Internacional? Quem paga os vencimentos dos juízes e da procuradoria, dos procuradores do Tribunal Penal Internacional? Um orçamento próprio. Então, todo Estado parte. Porque como funciona a ONU? A gente já vê na aula de ONU. Como que a ONU sobrevive? Muita coisa. Cada Estado parte paga uma cota parte, de acordo com a sua renda, com o seu produto, né, per capita, e aí ela paga um valor. Então, esse valor vai oscilar. Esse valor que é repassado para a ONU pelos estados, ele não vai para o Tribunal Penal Internacional, a não ser que o tribunal peça para a ONU algum valor, porque está faltando, enfim. Mas os estados que fazem parte do Tribunal Penal Internacional também têm no seu orçamento uma previsão orçamentária, não às vezes o valor que vai para a ONU, um pouco menor, que é direcionado para o Tribunal Penal Internacional. Então, eles próprios recebem os recursos e fazem a sua gestão. Por isso que quando a gente estuda TPI, a gente estuda que é um tribunal independente. Ele realmente é um tribunal independente. Mas ele não depende de absolutamente nada da ONU? Depende. Para algumas situações muito específicas que a gente vai ver hoje, ele depende sim da Organização das Nações Unidas, mas só de um órgão que se chama Conselho de Segurança, para investigar algumas situações. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte. Mas falar que ele depende financeiramente, que ele depende da ONU para agir nos casos normais previstos no Estatuto de Roma, não, ele não depende. Então, na aula passada, nós começamos a estudar e vendo ali aquele contexto, no final do contexto da Segunda Guerra Mundial,
tribunais começam a ser criados para fazerem julgamentos. Então, nós vimos o Tribunal de Nuremberg, foi criado para julgar os nazistas, o Tribunal do Extremo Oriente, para julgar todos aqueles crimes que estavam acontecendo lá no cenário do Oriente. Nós vimos o tribunal que foi criado para julgar os casos de Ruanda, o tribunal que foi criado para julgar Iugoslávia. Então, tudo isso, os crimes aconteciam, e depois que os crimes aconteciam, os tribunais eram criados para julgar especificamente esses criminosos envolvidos nesses crimes. Bom, a comunidade internacional pensou o seguinte: não se pode ficar criando tribunal de exceção. Isso se chama tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? São aqueles tribunais que são criados posteriormente ao fato para julgar as pessoas que cometeram aqueles crimes. Isso são tribunais de exceção. No Brasil, a Constituição Federal, ela veda a criação de tribunais de exceção. Ou seja, tem que existir um tribunal antes do fato para que os fatos sejam julgados. Isso acontece com o judiciário. Então, por exemplo, pode ser que hoje à tarde aconteça um crime em algum lugar. Já existe uma estrutura para investigar e responsabilizar dentro do país. E já existe um Ministério Público, já existe um judiciário, já existe uma polícia para investigar. Não é criado posteriormente ao fato. Então, isso seria o tribunal de exceção. Ele tem que existir previamente. Em 1998, em Roma, como eu falei para vocês, esses tratados, principalmente de direitos humanos, eles têm uma característica de receber o nome dos locais onde eles foram publicados e aprovados. Em Roma começou toda uma articulação e foi publicado um estatuto, foi criado um estatuto, chamado Estatuto de Roma, que é um tipo de tratado. Esses 120 estados, eles discutiam o seguinte: olha, não tem como mais ficar criando tribunal de exceção, porque esses tribunais que estão sendo criados para julgar esses crimes de maior gravidade, esses crimes internacionais, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, não há mais, não tem como mais tolerar que sejam criados tribunais para serem de exceção para julgar esses crimes. Então, a sociedade internacional precisa se organizar para criar um tribunal permanente. E aí pensou como que seria, tá? Não pode ser ligado à ONU, porque já tem a Corte Internacional de Justiça, tem que ser um tribunal penal, porque a Corte Internacional de Justiça não tem característica de penal, de criminal. A Corte Internacional de Justiça, a gente vai até aprofundar no estudo dela, mas a gente já estudou o caso Lagran e o caso Avena. É uma corte de Estado processar Estado. Vítimas não processam Estado, Estado não processa vítima, Estado não processa criminoso de crime contra a humanidade, crime de genocídio. Então, não daria para ser a Corte Internacional de Justiça. Vamos criar um Estado, um tribunal penal. Então, esses 120 estados pensaram o seguinte: chega de tribunal de exceção, vai ter um tribunal permanente agora. Então, para se criar um tribunal, é necessário um tratado. Primeiro é necessária a vontade dos estados para se articularem, e a criação de uma lei internacional que se chama tratado. Foi criado e foi publicado o chamado Estatuto de Roma de 1998. Eu quero chegar na competência ratione temporis aqui, a competência temporal, tá? Por isso que eu estou fazendo essa cronologia, para a gente poder compreender a competência chamada competência ratione temporis, que é a chamada competência temporal, ou seja, a partir de quando o Tribunal Penal Internacional pode julgar os crimes de competência do Estatuto de Roma. Vamos lá para a gente poder compreender. E aí é publicado em 1998 o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele cria o Tribunal Penal Internacional. Então, primeiro ponto, o Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma. Por que eu estou falando isso? Estou frisando isso. Porque a gente está no curso de Direito. No curso de Direito, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer prova. Qualquer carreira que vocês estão imaginando aí, a gente precisa fazer prova. Até para as assessorias e assistências de Ministério Público, de magistratura, está tendo processo seletivo. Para dar aula, para tudo, a gente precisa fazer uma prova. Quer ser advogado, fazer um exame de ordem, mas precisa fazer uma prova. Enfim, a gente sai bacharel em Direito. É ótimo quando a gente forma.
Forma, quando pergunta sua profissão, você fica lá naquele silêncio horroroso, quando você fica bacharel em direito, enfim. Mas para 2 precisa de uma prova. E a gente sempre vê essas questões que caem nessas provas. E eu vejo muito textos falando do Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Aí aparece lá assim: o pacto se refere à criação de qual tribunal internacional? Aí está lá os tribunais: Tribunal Penal Internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Internacional de Justiça. Então, fazem muita referência a qual tribunal aquele determinado tratado está criando. Então, o Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma, tá? O Estatuto de Roma está ligado ao Tribunal Penal Internacional. Então, em 1998, nós temos uma publicação aí de um Estatuto de Roma. Isso significa que o tribunal começou a funcionar em 98? Não. Bem no final do Estatuto de Roma, tem um artigo que trata o seguinte: esse tratado, esse Estatuto de Roma, ele só vai entrar em vigor internacional depois de 60 dias depois do 60º país ratificar o Estatuto de Roma. Então, olha só, esse tratado trouxe uma questão diferente. O que ele pensou? Bom, como é um tribunal penal internacional, nós não sabemos se os estados vão ter o mesmo engajamento como os outros sistemas internacionais de direitos humanos. Então, nós temos que tentar aqui, ver se vai ter adesão, porque um sistema internacional não funciona sem os estados. Então, o que acontece? Ele colocou uma condição. Depois que o 60º estado falar assim, nós vamos fazer parte desse sistema internacional, 60 dias depois, o estatuto entra em vigor internacional. Isso foi em 98. Em 2002, o 60º país ratificou o Estatuto de Roma. Então, teve adesão, deu certo o negócio. 60 dias depois do 60º país a ratificar o Estatuto de Roma, ele entra em vigor internacional. Que data é essa? 1º de julho de 2002. Então, o Estatuto de Roma, ele é de 1998, mas ele entrou em vigor internacional, ou seja, ele teve eficácia internacional a partir de 1º de julho de 2002. Às vezes a gente fala, ele foi criado em 98 e entrou em vigor em 2002, a gente não entende por quê. É exatamente por isso, o próprio Estatuto traz essa questão. 60 dias após o 60º país ratificar o Estatuto de Roma, foi isso que aconteceu. E isso aconteceu em 1º de julho de 2002. Então, o que é a competência ratione temporis? Ou a competência temporal? O Tribunal Penal Internacional, ele só tem competência para julgar crimes, claro, julgar pessoas que praticaram crimes, que foram cometidos após a sua entrada em vigor internacional. Então, eu estou frisando isso aqui porque eu vejo muitas provas. E eu vejo, isso é um pega, gente, aquilo que a gente chama de pega. Eu vejo muito assim, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar crimes depois que foi criado o Estatuto de Roma, depois de 98. E não é. O Estatuto de Roma é de 98, mas ele só entrou em vigor internacional dia 1º de julho de 2002. Então, o Tribunal Penal Internacional só vai ter competência para julgar pessoas que cometeram crimes após 1º de julho de 2002. Deu para compreender isso aqui? O tribunal só tem competência para julgar crimes que ocorreram depois que ele entrou em vigor internacional. Muito cuidado nas questões, já vi questões muito complexas, trazendo muitos fatos, e fatos que aconteceram em 99, por exemplo, perguntando se o Tribunal Penal Internacional teria essa competência para julgar crimes que aconteceram em 99. É só depois que ele entrou em vigor internacional, em 2002. Tem algumas questões aqui? Tem. Primeiro, tem crimes que começaram, ele entrou em vigor internacional em 2002, mas suponhamos que dentro de um determinado país, crimes começaram a acontecer no ano 2000, é antes dele entrar em vigor internacional. Então, vamos pegar um determinado estado, em que começou uma perseguição de um determinado grupo étnico, no ano 2000,
E começaram a ter mortes, né? Uma determinada pessoa que não gostava, eu quero eliminar esse grupo étnico aqui dentro do país. Então, eu vou começar a perseguir e matar. Matando aquele tanto de gente, matando. Isso acontece em 2000, 2001, 2002, 2003 e continua. Quem estuda penal aqui no Brasil parece um crime continuado, né? O que acontece? Essa pessoa que foi responsável por essas mortes, por essas ordens, por essas mortes, essas pessoas envolvidas nesses crimes, elas podem ser julgadas, mas pelos fatos que aconteceram de 2002 para frente, 1º de julho de 2002 para frente. Então, suponhamos que a procuradora do Tribunal Penal Internacional, ela ofereça uma denúncia por crimes que começaram a acontecer em 2000 e aconteceram até 2009, por exemplo. E aí ela vai imputando várias práticas de crimes que aconteceram nesse tempo todo. Com certeza, a defesa desse acusado, ele vai pedir a absolvição em relação aos crimes ocorridos no ano 2000, 2001 até julho de 2002. E vai pedir o julgamento apenas dos crimes que aconteceram após a entrada em vigor internacional do Estatuto de Roma, tá? Então, pode ser que aconteça. Não, professora, mas assim, está acontecendo até hoje. O negócio começou em 95. Está acontecendo até hoje, 2021. Tá acontecendo, o crime começou em 98, o ano do Estatuto de Roma. Tá. Está acontecendo até hoje, 2021, lá dentro daquele estado. Ok. Então, esse acusado ele vai responder pelos crimes que ocorreram depois de 1º de julho de 2002, até hoje. Pode esquecer esses que foram cometidos antes. Tá? Então, isso a gente chama de competência ratione temporis, que é a competência temporal do Tribunal Penal Internacional. E nós temos isso aqui no material, às vezes a gente lê e fala, gente, mas como assim entrou em vigor internacional? É exatamente por isso. Quando a gente pega aqui, eu já tinha passado para vocês esse slide, tá aqui, ó. É criado um Tribunal Penal Internacional, é uma jurisdição criminal permanente, ou seja, ele não vai ser extinto depois que um julgamento é feito, ele vai continuar existindo para outros crimes serem julgados. Ele tem sede na Haia, na Holanda, ele tem sede na mesma cidade da Corte Internacional de Justiça, então são tribunais muito próximos. Quando vocês forem estudar nos livros de direitos humanos, que vocês virem a palavra Tribunal da Haia, não é a CIJ, a Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional também é chamado de Tribunal da Haia. A Corte Internacional de Justiça não é chamada de Tribunal da Haia. A Corte Internacional de Justiça é chamada de Corte da Haia. Isso confunde. Cuidado, porque confunde. O Tribunal Penal Internacional é chamado também de Tribunal da Haia. A Corte Internacional de Justiça, que é ligada à ONU, é chamada de Corte da Haia. Então, se vocês forem ler Tribunal da Haia, é o Tribunal Penal Internacional, aprovado por 120 estados, e entrou em vigor internacional dia 1º de julho de 2002. O Brasil ratifica, assim, fechou mesmo, não, ele começou antes, porque demora. Esse processo de ratificação, vocês vão ver na aula de Direito Internacional, demora muito. É bem burocrático. Então, ele assina o tratado final e publica o decreto em 25 de setembro de 2002. Ou seja, suponhamos que um brasileiro cometa no Brasil crime contra a humanidade. Um crime, eu não falo guerra, porque é muito difícil, né, falar em crime de guerra no Brasil. Mas um grupo de brasileiros, vamos supor que um brasileiro, ele resolve, do nada ele vira e fala assim, não quero essa comunidade indígena aqui na minha região. E vai lá e manda matar 500 pessoas que faz parte da comunidade. Ou seja, praticamente um genocídio. Foi lá, cometeu o genocídio, aqui dentro do Brasil. Aí o que acontece? O que a gente já tinha visto. Isso aqui. A gente tem que analisar quais são os requisitos para a gente poder ver uma ação dentro do Tribunal Penal Internacional. Nós só veremos uma ação dentro do Tribunal Internacional se a gente observar o caráter complementar desse tribunal. O que é o caráter complementar do tribunal? Tem que ficar comprovado que o Estado se mostrou incapaz de fazer o julgamento dessa pessoa que mandou matar os 500 indígenas, porque não queria aquele grupo dentro daquele Estado. Ou que o Estado brasileiro não teve a menor vontade de investigar isso, por algum motivo. Não, nós vamos arquivar, ou porque alguém ligado
ao governo, porque alguém que pagou para isso, enfim, deu um problema aqui dentro e ninguém investigou, engavetou o negócio, arquivou. Não teve a efetiva responsabilização. Mas, professor, é possível que o Estado procure o Tribunal Penal Internacional e diga assim, olha, aconteceu esse crime dentro aqui do território e nós não temos estrutura para conseguir pegar essa pessoa, julgar essa pessoa, porque esse tipo de crime foge um pouco. Nós não temos uma estrutura. A gente tem estrutura para quê? Para julgar os crimes do Código Penal. Mas nós não temos aqui uma estrutura para fazer um julgamento desse porte, um crime contra a humanidade, um crime de genocídio. É possível que o próprio Estado provoque a Procuradoria do Tribunal e peça a investigação e fala, olha, nós não temos essa condição, vocês, por favor, se puderem, o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, nós estamos encaminhando esse caso para vocês, porque nós não temos estrutura para julgar isso aqui, então nós perdemos o controle do que está acontecendo aqui dentro. Perfeitamente possível, tá? É possível que o próprio Estado encaminhe um pedido de auxílio para o Tribunal Penal Internacional para julgar, porque aqui os réus, gente, nem sempre vão ser pessoas ligadas ao governo. O primeiro caso que foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, na verdade, não foi uma pessoa ligada ao governo. Foi o Lubanga. O Lubanga era um rebelde dentro da República Democrática do Congo, que ele aliciava, pegava, organizava, ele tinha todo um esquema ali para organizar a sua milícia, então ele recrutava crianças para, desde crianças ali, ele sedava essas crianças para serem treinadas para virar, eles falam de criança-soldado. Então, essas crianças abaixo de 15 anos, ele pegava muitas crianças, 9, 10, meninas e meninos, levava para os quartéis e treinava essas crianças para a guerra, para fazer guerra. Os meninos, eles eram sedados, eles pareciam robôs. Não sei se vocês viram esse caso. O Lubanga foi a primeira pessoa a ser julgada pelo Tribunal Penal Internacional. Isso aconteceu dentro do Congo. Então, tinha quartéis cheios de crianças. E eles saíam buscando essas crianças de qualquer lugar. Os meninos eram treinados para a guerra e as meninas eram usadas como escravas sexuais dos chefes dos quartéis. Era um horror aquilo ali. E quem se recusava a descumprir, ele mandava matar. Não ele, mas ele mandava, ou ele mesmo matava. Então, o Lubanga foi a primeira pessoa ele matou muita gente. Foi responsável por muitas mortes. Foi a primeira pessoa que foi julgada pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o primeiro caso é muito importante. Eu sempre falo isso para vocês, de um tribunal. A gente bateu muito forte na tecla do caso aqui do sistema interamericano, que foi o caso da Damião Chimenez. Foi a primeira vez que o Brasil foi julgado na corte. Qual foi o primeiro caso que o Tribunal Penal Internacional julgou? O caso do Lubanga. Tem um material aqui que eu vou compartilhar com vocês depois, tem alguns casos interessantes para vocês verem. E tem lá o caso do Lubanga, tá? Tomás Lubanga. Ele não era do governo, não fazia parte. Ele era um civil rebelde contra o governo e ele queria, na verdade, fazer uma guerra contra o governo. Então, ele recrutava essas crianças para treinar. Ele chamava de criança-soldado. E foi um horror. O que aconteceu? Os próprios governantes encaminharam um pedido para o Tribunal Penal Internacional pedindo ajuda em relação ao Lubanga. Nós não temos como segurar esse homem aqui dentro do país. Todo mundo que tenta fazer alguma coisa em relação a ele morre. Então, nós estamos pedindo a ajuda do Tribunal Penal Internacional. Então, observem que aqui a cooperação internacional foi muito importante. Por quê? Porque o Estado estava aliado ao Tribunal Penal Internacional para responsabilizar uma pessoa. Então, facilita muito quando acontece assim. Tá. Então, o próprio Estado falou aqui, ó. Olha, nós nos mostramos, Congo ainda, gente, aquela situação, nós nos mostramos incapazes. Não temos uma estrutura para julgar o Tomás Lubanga. Estamos pedindo auxílio do Tribunal Penal Internacional. Então, não aconteceu o crime hoje, que essa pessoa que cometeu esse crime, ou esse grupo de pessoas que cometeu esse crime, começa a ser investigado amanhã, o mês que vem. Não. Tem que cumprir aqui os requisitos. Seria como se fosse não só o esgotamento das vias internas, mas também o próprio Estado falar, não tem condição de julgar essa pessoa aqui dentro. Ou então ficar demonstrado que não teve a menor vontade do Estado. Aí, geralmente, quando acontece isso, são pessoas mais ligadas a alguma coisa ali envolvendo o governo. Tá? Vimos que o Tribunal Penal Internacional é um tribunal que foi criado para julgar
esses crimes. Gente, vocês já estudaram penal. Pelo menos o início ali do direito, não sei qual, mas penal é uma matéria que vocês começam muito cedo, né? Vocês já estudaram direito penal. Então, vocês sabem que existe um princípio que chama o princípio da reserva legal no direito penal. Então, ninguém pode... toda pessoa, ela só pode ser responsabilizada criminalmente por um fato criminoso que esteja previsto a conduta tem que estar descrita no Código Penal ou em outra lei de natureza penal, seja uma lei penal especial ou seja um Código Penal. Então, não tem como processar, julgar uma pessoa se o fato que ela cometeu não está descrito como crime. E da mesma forma tem que ter uma pena prevista para essa pessoa. Então, vocês estudaram muito isso no direito penal, lá na teoria geral do crime. Acontece da mesma forma no Tribunal Penal Internacional. Qual que é o Código Penal do Tribunal? Onde que esses crimes estão descritos? Como que eu sei que uma pessoa praticou um crime de genocídio? O que que é um crime de genocídio? Como que eu sei que uma pessoa praticou um crime contra a humanidade? O que que é um crime contra a humanidade? Um crime de guerra, um crime de agressão. Se vocês são procuradores do Tribunal Penal Internacional e recebem pedidos de investigação, como que vocês vão enquadrar aqueles fatos que vocês receberam a um crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, isso é crime contra a humanidade, ou isso é crime de genocídio. A gente tem que compreender bem o que é um crime de genocídio, o que é um crime contra a humanidade, para poder afirmar o que é uma coisa e o que é outra. E o Estatuto de Roma, vocês têm que pensar o seguinte, a lei que rege o Tribunal Penal Internacional é o Estatuto de Roma. Então, o Estatuto de Roma, além de criar o Tribunal Penal Internacional, ele descreve os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Ele prevê o procedimento das ações, qual que é a função de cada órgão dentro do Tribunal Penal Internacional. Ele descreve como que vai acontecer os interrogatórios, ouvir as testemunhas, toda a instrução criminal do processo. Ele descreve quem julga, quem oferece essa denúncia. Ele descreve as penas, quais são as penas do Tribunal Penal Internacional. Então, como que funciona isso aqui? Até para a gente compreender umas questões jurídicas interessantes aqui que a gente vai falar no final dessa aula. Nenhum Estado é obrigado a ratificar o Estatuto de Roma. É uma regra. Essa regra não é só do sistema interamericano. É uma regra internacional. Nenhum Estado é obrigado a ratificar, a aceitar nenhum sistema internacional. Não tem uma lei que obrigue um país, um Estado, a falar, você vai ter que fazer parte daquele sistema. Você vai ter que fazer parte do Tribunal Penal Internacional, você vai ter que fazer parte da ONU. Não tem nada que obrigue, senão violaria a soberania. Então, é a vontade dos Estados de fazer parte daquele sistema que prevalece. Ok. O Estado foi lá e ratificou, assim como o Brasil fez em 2002. Já no amém, ali o negócio também foi em 2002, quando já entrou em vigor. A partir do momento em que um Estado ratifica o Estatuto de Roma, vocês podem esquecer as regras das leis nacionais para aquele julgamento. Aquela pessoa ou aquelas pessoas serão julgadas conforme o Estatuto de Roma. Ah, mas no país de origem dessa pessoa não tem isso. Não importa. Se ela foi julgada pelo Tribunal Penal Internacional, todas as regras que vão incidir para esse julgamento, até para o cumprimento da pena, vai ser o Estatuto de Roma. A gente não usa as leis nacionais. Então, olha só, se um Estado faz parte do Estatuto de Roma, um brasileiro, vamos supor que, vou pegar o exemplo do Brasil porque faz parte. Vou pegar um exemplo da Bélgica, está dando uma polêmica lá da Bélgica. Vamos pegar a Bélgica. A Bélgica faz parte do Tribunal Penal Internacional, ratificou o Estatuto de Roma. Vamos supor que um belga, ele cometeu um crime lá dentro da Bélgica, enfim. E a Bélgica faz parte, então ok. E aí não teve ali a mínima vontade de investigar esse belga, de responsabilizar esse belga. Então, qualquer pessoa, ou a própria Procuradoria, ou o próprio Estado da Bélgica, enfim, a gente vai ver quem que pode fazer esses encaminhamentos aí. Toma conhecimento desse crime horroroso que aconteceu dentro da Bélgica.
E essa pessoa entende que isso é um genocídio, ou que isso é um crime contra a humanidade, ou isso é um crime de guerra, ou é um caso de terrorismo, enfim. Essa pessoa começa a ser investigada pelo Tribunal Penal Internacional. E ela é julgada por lá. O que vai incidir? As regras do Estatuto de Roma. Ah, mas lá aí ele pega prisão perpétua. Porque uma das penas do Tribunal Penal Internacional, ela pode, a prisão perpétua pode. A maioria dos países não, mas lá no Tribunal Penal Internacional pode. O que não pode é a pena de morte. A pena de morte ela não é bem aceita no cenário internacional de direitos humanos. Mas a perpétua no Tribunal Penal Internacional, pela gravidade do crime, pode sim. É uma delas. A gente vai ver daqui a pouco quais são as penas. E suponhamos que esse belga, ele tenha pego prisão perpétua. Nossa, aí o que acontece? Tem que fazer o ato, foi sentenciado a prisão perpétua. Vamos supor que ele está lá na Bélgica. Aí vai fazer o ato de entrega dessa pessoa. Olha, foi condenado. Bélgica, você tem que entregar essa pessoa para nós, para o Tribunal Penal Internacional. Porque ela pegou prisão perpétua, está aqui a cópia da sentença. Chega lá para o governo federal. Aí o advogado, a primeira coisa que o advogado dessa pessoa vai fazer, alegar que na Bélgica não tem prisão perpétua. Então, esse nacional não pode cumprir uma pena que no país de origem dele não tem. Não pode. É igual ao Brasil. Suponhamos que um brasileiro pegue prisão perpétua no Tribunal Penal Internacional. A primeira coisa que o advogado desse brasileiro vai falar é: no Brasil, a Constituição veda a prisão perpétua. Então, vocês colocam até o máximo de pena aí que vocês quiserem, 30 anos. Porque aqui também permite 30 anos. Mas perpétua, não. Olha que embate aqui jurídico. Aí o que vai acontecer? Vai para dentro volta a questão para dentro do Tribunal Penal Internacional. Aí vem aquela pergunta: professora, tem como recorrer dessa sentença? Tem, mas dentro do TPI. Porque eles se organizam, os juízes se organizam de uma forma que tem lá dentro, tem os juízes que atuam no primeiro grau e tem um grupo de juízes que fica só para recurso. Eles não têm contato com o processo no primeiro grau. Já posso antecipar o que vai acontecer. A decisão é muito pequena. A partir do momento em que o Estado ratifica o Estatuto de Roma e integra o Tribunal Penal Internacional, o seu nacional que cometeu o seu crime lá, ele será julgado de acordo com as regras do Estatuto de Roma. E é desconsiderado completamente o que o seu direito interno prevê. Então, realmente vão prevalecer as regras do TPI. E o Estatuto de Roma prevê a pena perpétua. Então, vocês podem ter certeza que vai ser muito difícil mudar essa pena. Porque se o estado de origem dessa pessoa não tem, mas o Estatuto de Roma tem. Aqui é a mesma regra que a gente já estudou. Nenhum estado é obrigado a entrar. Mas a partir do momento em que ele entra, ele fica sujeito às normas daquele sistema internacional. Ah, mas não pode pedir por questão de relações internacionais. Aí é outra coisa. Nossa, não, a Bélgica isso, o Brasil aquilo, vamos tentar aqui resolver. Pode ser que consiga mexer alguma coisa, mas assim, não em termos de direito mesmo. Porque pela lei, a questão jurídica, que nós temos duas questões, questões de relações internacionais e questão jurídica. A jurídica não. Juridicamente falando, vai prevalecer as regras do Estatuto de Roma. Tá? Então, ele vai ter que cumprir a prisão perpétua. Onde? Preferencialmente que não seja no seu estado de origem. Então, vamos supor que o belga pegou prisão perpétua. Alegou lá que não vai cumprir, não adianta, tem que entregar. Tem que entregar a pessoa. Ah, mas se não entregar, aí é um problema que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas entregou. Onde? Que não seja na Bélgica. Então, o Tribunal Penal Internacional não confia muito em que aquela pessoa cumpra a pena no seu local de origem. Então, ou vai ser nas próprias celas do Tribunal Penal Internacional, porque tem, ou o que mais acontece? O Tribunal Penal Internacional tem muitos convênios com presídios, com vários países que têm presídios que estão inutilizados. Então, a própria Holanda tem, a própria Bélgica tem, a Suécia tem muito convênio com a Suécia. Então, utiliza algum presídio de algum lugar que não seja o estado de origem dessa pessoa que foi acusada, tá? Quem pode ser processado no Tribunal Penal Internacional? Observe que nós estamos falando agora de um tribunal que o réu não é Estado. Os réus são pessoas cometendo crimes.
ou uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 5 pessoas, é pessoa aqui, é responsabilidade penal, ela é pessoal. Então, quem pode ser processado no Tribunal Penal Internacional? Pessoas físicas maiores de 18 anos. Então, essa regra dos 18 anos também prevalece para o Tribunal Penal Internacional. Os réus não podem ser menores de 18 anos. Outro ponto, os crimes são imprescritíveis. Então, foi praticado um crime de genocídio em 2015, num determinado estado que faz parte do Tribunal Penal Internacional. E nós estamos lá em 2030. Chegou em 2040, está lá o TPI. Se o Tribunal Penal Internacional quiser julgar, se a pessoa estiver viva, claro. Se o Tribunal Penal Internacional quiser julgar essa pessoa, daqui 20 anos ele pode. Porque todos os crimes do Tribunal Penal Internacional, eles são imprescritíveis. Imprescritíveis. O Tribunal Penal Internacional, ele tem uma procuradoria, que é o órgão que vai fazer responsável pela investigação e oferecimento da denúncia. É como se fosse um Ministério Público aqui, mas aqui o Ministério Público criminal não investiga, nós temos polícia, né, para investigar. O Ministério Público aqui oferece denúncia, né, o promotor oferece a denúncia. É como se fosse o nosso Ministério Público aqui, só que aqui a gente não tem essa investigação, só no inquérito civil, que é uma matéria que vocês vão ver lá na frente. Mas aqui no Brasil nós temos a polícia, que tem a função de investigação, polícia civil, e o Ministério Público, né, a gente chama até de polícia judiciária, porque ela ajuda nas investigações do judiciário, do Ministério Público, e o Ministério Público que vai oferecer a denúncia, então aqui é separado. O Tribunal Penal Internacional, ele é chamado por muitos autores de o gigante sem braços e pernas. Infelizmente, tem um problema no Tribunal Penal Internacional, porque ele tem a procuradoria, que tem a função de investigar e oferecer a denúncia, né? Falar, olha, nós vamos formalizar uma ação internacional contra essa pessoa, para ir para os juízes. Mas ela não tem polícia. O TPI não tem um policiamento. Agora, imagine a dificuldade. Olha a dificuldade. Suponhamos, vou pegar Congo e Uganda, porque hoje é o que ocupa 80% do Tribunal Penal Internacional hoje é Congo e Uganda. O que acontece lá dentro, hoje. Então, vamos pegar o seguinte. Estão acontecendo crimes contra a humanidade dentro do Congo. E aí o Tribunal Penal Internacional está lá na cidade da Haia, na Holanda. Um procurador, alguns procuradores adjuntos, a gente chama de assistentes, mas o Estatuto de Roma fala em procuradores adjuntos, que são os procuradores assistentes ali do procurador-chefe e os procuradores. São poucos, são muitos. E pode variar esse número, não são tantos procuradores adjuntos. Um corpo de procuradores, não tem polícia. Então, como a investigação dentro do Congo, com a procuradoria... Só... aqui. Aí. Voltando. Como que essa procuradoria vai começar a investigar situações dentro do Congo para fazer essa denúncia? É muito complicado quando não se tem uma polícia. Então, o que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional faz? Tem algo no Estatuto de Roma que é o principal para o funcionamento desse tribunal. É algo que se chama cooperação internacional. O dever de cooperação dos Estados. Então, o que acontece? A Procuradoria vira para o governo do Congo e fala, olha, nós não temos polícia. Nós precisamos de uma estrutura policial para nos oferecer elementos para a gente poder conduzir as investigações. Então, a cooperação internacional do tribunal com os estados é um ponto fundamental para a efetividade do próprio TPI. Agora, aqui nós temos dois cenários, que deve estar essa dúvida na cabeça de vocês. Uma coisa é quando o acusado, a pessoa que está praticando esses crimes, não faz parte do governo. Não é uma pessoa ligada ao governo. Porque aí, com certeza, o Estado vai oferecer essa cooperação internacional para o TPI, o Tribunal Penal Internacional.
Ah, mas o Congo não tem aí um policiamento muito forte, não tem problema. O Estado pode solicitar auxílio de um Estado vizinho ou de um outro Estado. Mas a gente sabe que vai ter uma cooperação internacional porque é interesse do próprio Estado que essa pessoa seja julgada pelo Tribunal Penal Internacional. Então, existe uma cooperação entre Estado e tribunal para o Estado que tem um policiamento ajudar nas investigações para a Procuradoria oferecer essa denúncia. Agora, o segundo cenário, quando o acusado ou investigado, ele é uma pessoa que está ligada ao governo. Aí é onde está o problema. Por quê? Suponhamos que a Rosana está aqui, com a tela aberta. Ela está dentro de Uganda. A Rosana está lá dentro de Uganda e não aguenta mais ver aquele tanto de gente morrendo e ninguém fazendo nada. E o Estado sabendo o que está acontecendo. A Rosana, ela encaminha um pedido, quase que roga um pedido de investigação para a Procuradoria. Aí chega lá, na Procuradoria. A Procuradoria vai tomar ciência dos fatos, por ela própria, ela consegue ter noção do que está acontecendo dentro do Estado. Tá, ela vai lá e fala, não, realmente, lá dentro de Uganda está acontecendo uma coisa horrorosa. Estão matando gente assim, por isso, aquele tanto de gente. Ela está certa, precisa tomar uma providência. Só que são pessoas ligadas ao governo. Aí a Procuradoria do Tribunal encaminha um documento para o governo e fala, olha, não cita o nome da Rosana, chegou ao nosso conhecimento que dentro do seu território está acontecendo isso. Nós estamos solicitando uma cooperação internacional porque nós queremos uma investigação para a gente poder oferecer denúncias em relação aos responsáveis. Ou esse pedido vai ser engavetado, ou vai ser devolvido uma resposta de que já estão tomando providências, que não há necessidade de intervenção do Tribunal Penal Internacional, porque aqui nós já estamos resolvendo tudo, se alguém não está acontecendo dessa forma, ou se alguém se está acontecendo isso, eles mesmos vão responsabilizar, vai nada. A gente sabe que não. É só um retorno ali para falar, ó, fica na sua aí, porque aqui dentro a gente resolve. Esse é o segundo cenário, é quando os crimes são cometidos por pessoas que estão ligadas ao governo. O Estado não vai colaborar com o Tribunal Penal Internacional se forem pessoas ligadas ao governo. Na verdade, ele vai criar todas as dificuldades para o Tribunal Penal Internacional. Então, observem como a cooperação internacional é importante para a efetividade do próprio Tribunal Penal Internacional. Então, o que faz numa situação dessa? Olha, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pode solicitar o auxílio do policiamento de outro estado vizinho, geograficamente, quanto mais próximo, melhor. De um estado vizinho, mas tem que ver, porque às vezes a Uganda está com uma relação excelente com esse estado vizinho. O estado também entra em contato com o governante e fala, olha, chegou aqui para mim, o outro fala, não, aqui... Enfim, tem todas essas questões internas que vocês já sabem. E aí ele vai procurando, não, ó, esse estado aqui é totalmente imparcial, vamos tentar solicitar o auxílio aqui para ajudar a gente nessas investigações. Aí acaba conseguindo em outro estado, mas dificulta muito. Quando o Estado não tem interesse nessa investigação, ele começa a fechar demais, a destruir documentos demais, a esconder as pessoas. Então, dificulta. A cooperação internacional é fundamental para a efetividade do Tribunal Penal Internacional. Se nós estamos falando de acusados que não estão ligados ao governo, a cooperação internacional vai existir, vai ser muito mais fácil. Lubanga, por exemplo, que não era ligado ao governo, na verdade, o Estado que queria a responsabilização dele. Agora, se é uma pessoa que é difícil o acesso, nossa, aí o Estado vai criar 1000 impedimentos para o Tribunal Penal Internacional poder agir. O que nós temos de mais recente, eu vou falar no finalzinho da aula, porque eu sempre gosto de chegar nas questões mais atuais, foi o pronunciamento da Procuradoria que aconteceu em fevereiro desse ano, depois vocês podem dar uma olhada para compreender melhor, e a Procuradoria já anunciou que está instaurando inquérito para investigar os crimes que estão acontecendo na Palestina, isso agora em 2021, em fevereiro de 2021. Por quê? Chegou-se ao entendimento que não tem condições de deixar do jeito que está lá dentro da Palestina. Na hora que a Procuradoria fez o anúncio que está abrindo investigação
para fazer as investigações lá dentro do que está acontecendo dentro da Palestina e fazer a ação para que esses responsáveis sejam condenados e presos, e ali vai sair prisão perpétua congelada, se conseguir. O que aconteceu? Militares e políticos israelenses. Primeiro, Israel já se posicionou assim: não vai não. A Palestina nem Estado é, nem um Estado independente é. Como é que vocês vão investigar dentro da Palestina? Já foi a primeira manifestação. Aqui, dentro da Palestina, quem manda é a gente. Só que a Palestina ratificou o Estatuto de Roma em 2015. Ela é considerada um Estado independente. Então, crimes que acontecem lá dentro podem ser investigados e punidos lá pelo Tribunal Penal Internacional. Agora, o problema da Procuradoria vai ser o quê? Enfrentar militares e governantes lá em Israel, israelenses. Porque por eles nada vai ser facilitado para investigar nada dentro da Palestina. Então, eu já vi ali um cenário, falei, nossa, a cooperação internacional aqui vai ter que vir de outro lugar. Porque a Procuradoria vai enfrentar uma dificuldade para conseguir formar um inquérito, para poder oferecer uma denúncia contra pessoas. Depois, gente, fica até difícil. Vamos supor que a Procuradoria entende que é caso de prisão provisória. Mandar prender essa pessoa, ela ficar presa lá enquanto ela está sendo julgada. Descobriu que alguém lá é responsável, pegou um deles, né? Ó, fulano aqui é um dos principais responsáveis, já vamos pedir a prisão. Aí um juiz desse vai lá e decreta a prisão dessa pessoa. É difícil até pegar essa pessoa. Eles ficam foragidos, são foragidos internacionais. Ou então o próprio Estado começa a camuflar essa pessoa. Tá? Tem Estado que fala assim, olha, a gente já tentou o máximo aqui te esconder. Você se vira agora, vai para algum lugar do mundo. Não tem um ano que um investigado do Tribunal Penal Internacional foi pego em Paris fazendo compra. O homem sai lá do meio da confusão lá e foi foi foragido, foi morar em Paris, foi pego fazendo compra. Porque alguém viu, olhou, entrou em contato, falou, tá assim, a polícia foi chegando. E ele estava lá, ninguém sabia que ele era um foragido do Tribunal Penal Internacional, ele foi preso lá. Está lá, preso na cela provisória lá do TPI, aguardando seu julgamento. Então, o que acontece? Nós temos a Procuradoria, que é responsável pela investigação e o oferecimento da denúncia, e nós temos 18 juízes, então o Tribunal Penal Internacional é composto por 18 juízes, com mandato de 9 anos. Eles não podem ser reeleitos, tá? Não é igual aos outros sistemas que pode ter uma reeleição. Então, nós temos 18 juízes com mandato de 9 anos. Uma responsabilidade penal individual, por mais... Professora, tem 6 pessoas envolvidas no crime de genocídio. Cada um vai receber uma pena de acordo com a sua participação naquele evento. Então, não são penas idênticas. E é uma responsabilidade penal individual. Por isso que a gente não tem réu aqui Estado. Não tem como, né, aplicar as penas privativas de liberdade para o Estado, por exemplo. E aqui nós temos quais são os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, mas de uma forma mais... Observem que o Estatuto de Roma, ele não descreve os crimes igual a um Código Penal, com todas aquelas riquezas de detalhe. Quando a gente pega o Código Penal, por exemplo, lá no artigo 155, furto, a gente lê lá assim, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Olha a riqueza de descrição, isso aqui dentro do nosso Código Penal. Olha a riqueza de informações na descrição do crime. Tem o verbo, que é o elemento objetivo. Assim, eu só sei alguma coisinha de penal, que eu já falei para vocês que lá atrás eu já quis me aventurar aí na área de delegado de polícia, até deu certo, fui aprovada, mas meu pai entrou no meio do negócio e falou, vai ser um horror ser nessa área que não tem nada a ver. Mas, assim, eu estudava muito penal antigamente. Eu namorei com penal e não casei com penal. Foi isso que aconteceu na graduação. Mas o que acontece? O Estatuto de Roma, ele não tem esse detalhamento de descrição de condutas, com elemento objetivo, subjetivo, enfim, não tem. Ele fala o que é. E aí, o que acontece? A Procuradoria que tem que encaixar aquele fato nessas situações aí.
E os juízes vão ver se eles vão aceitar, se não vão aceitar, enfim. Parece muito nesse ponto com o sistema. A Procuradoria oferece a denúncia e os juízes julgam, tá? Então, a função é mais ou menos essa. Então, nós temos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Só esses crimes podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. O que se considera um crime de genocídio? Olha só. A intenção, porque nós temos a definição, a intenção de destruir totalmente ou parcialmente. Então, quando você tem uma pessoa responsável pela destruição total, a intenção, né? A intenção, na verdade, ela acaba fazendo. Mas ela tem a intenção ali, é destruir, eliminar, no todo ou em parte, um grupo nacional, qualquer grupo de pessoas, étnico, igual aconteceu em Ruanda. 2 etnias, vou deixar só uma. O que faz com os outros? Mata. Em Ruanda foi assim, 800 mil pessoas mortas por causa de etnia. Aqui tem 2 etnias dentro de Ruanda. Nós só queremos uma. O governo, o general lá, comandante, não sei. Só quero uma. O que faz com os outros? Expulso? Não, mata. Sai matando, entra na casa das pessoas e mata. Aconteceu em Ruanda. Racial. O país fala, mata. Define por raça. Raça, para mim, só tem uma, na minha opinião. Raça humana. Tem outros. Agora, dentro da humana, tem vários, né? Agora, pelo amor de Deus. Raça, para mim, só raça humana. Não tem uma diferenciação aí. Agora, um louco vira e pensa assim, uma louca, fala, não, aqui nós vamos dividir por raças. Vamos fazer uma seleção natural aqui, dentro desse estado. O que faz? Destrói. Religioso. Mata todos os cristãos que estiver aqui. Vocês viram, né? O homem que foi morto porque ele construiu uma igreja. Foi morto pelo Estado Islâmico. Por quê? Porque ele é cristão. E por quê? Porque ele construiu a igreja. Mataram o homem, pegaram o sangue dele e jogou em cima da igreja que ele construiu. Isso agora. Então a gente vive num mundo, aqui é muito difícil a gente ver situações como essa. Mas tem pessoas morrendo hoje no mundo por causa da religião delas. Porque elas acreditam em Deus, porque elas querem fazer uma igreja. Elas só matam, elas são enforcadas, degoladas. Não, e eles são terríveis. Gente, é uma maldade. Não tem. Você coloca a pessoa de joelho e filma. Aí vai por trás da pessoa e mata para divulgar. Porque a intenção é mostrar para o mundo. Olha, aqui nós somos assim, não adianta. É uma afronta, é impressionante. Além da crueldade, a divulgação daquilo ali, mostrar, falar, e fazer questão. Todo ataque terrorista que aconteceu foi avisado, foi comunicado. Existe uma intenção de divulgar, nada é feito escondido. É claro que a forma que vai acontecer, ninguém sabe. O terrorismo, um dos maiores problemas do terrorismo é que o inimigo é oculto. As guerras antes, se vocês lembrarem aí, vocês vão lembrar de situações de guerra, que a guerra era até planejada. Tinha regras da guerra. Vocês vão lembrar antigamente até de alguns filmes que as pessoas ficavam, um grupo ficava enfileirado de cá, outro grupo ficava enfileirado de cá, ia ter um ataque. E um ficava esperando a ordem do outro para começar aquele ataque. Então o negócio era todo organizado, tinha que ter organização até na guerra para matar os outros. O inimigo hoje ele é oculto dentro do terrorismo. Você pode estar dentro de um metrô, ou entrando dentro do aeroporto, que uma pessoa que às vezes você conviveu como vizinha ali 10 anos e acha que está tudo certo, entra junto com você, e de repente essa pessoa se explode o lugar inteiro. E você nunca imaginaria que dentro da roupa daquela pessoa tem um jeito explosivo. E eles fazem questão de divulgar. Então, a gente fala assim, a gente estuda o Tribunal Penal Internacional e às vezes pensa assim, nossa, mas é tão difícil imaginar uma situação de brasileiros serem julgados no Tribunal Penal Internacional. É bem mais difícil, bem mais. O Brasil, realmente, ele não está nesse circuito aí de uma frequência de ocorrência de crimes dessa natureza. Não de crime, porque no Brasil, Deus me livre. Mas esses crimes, né, que a gente vê essas situações acontecer, por exemplo, ninguém vai colocar a pessoa lá na praça, aqui em Anápolis, na Praça Bom Jesus, tocar a arma na cabeça dela e falar assim, ó, você é cristão, vou dar um tiro na sua cabeça. E as pessoas estão lá assistindo e aplaudindo.
Isso acontece dentro do Afeganistão. A mulher foi chibatada lá até morrer, porque teve relações antes do casamento. Ou o menino que levou 100 chibatadas porque estava ouvindo música pop. E eles vão para a praça pública e aplaudem, a pessoa morrer lá. Enfim, a gente pensa, gente, não tem lógica, isso acontece em filme. Não, acontece em filme, não. Tem crime demais de competência do Tribunal Penal Internacional. São milhares de petições que chegam na Procuradoria por ano, pedindo investigação dentro dos estados pela ocorrência de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra. Então, enfim, matou um grupo que é indígena. Isso é crime de genocídio. Ah, mas são 100 pessoas, são 80 pessoas. Isso é genocídio. Porque a intenção é destruir no todo, ou em parte, parcialmente, um determinado grupo. Então, é uma questão... Agora, vocês que vão pensando aí, o que entra, o que não entra, é a Procuradoria que encaixa, que faz esse encaixe. O que é considerado crime contra a humanidade? São crimes cometidos num quadro de um ataque. E o que acontece? Que crimes são esses? Então, o Estatuto de Roma diz que homicídios, extermínio, escravidão, deportação forçada, tirar as pessoas do determinado local, forçadamente, privação de liberdade, tortura, agressão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, o contrário, esterilização forçada, crime de apartheid, segregar tudo, perseguição, desaparecimento forçado. Lembra quando a gente estudou o caso Gomes Lund? Aqueles desaparecimentos que aconteceram no período da ditadura foram considerados crimes contra a humanidade. O desaparecimento forçado de pessoas é considerado crime contra a humanidade. Atos desumanos que causem sofrimento ou afetem a integridade física e mental das pessoas. Como tortura, né? Então, aí tem esses crimes que são considerados crimes contra a humanidade, que são a Procuradoria que vai encaixar os fatos que estão acontecendo dentro desses crimes. Ah, mas, professora, suponhamos que nessa destruição aqui, de um grupo de pessoas, aconteça vários homicídios, aconteça tortura, aconteça agressão sexual, aconteça prostituição forçada, a pessoa vai responder pelos dois, genocídio e crime contra a humanidade. Então, geralmente, a gente não pode pensar que uma pessoa vai responder só por uma categoria de crime. É igual quando uma pessoa é denunciada, que ela pode responder por vários crimes. Então, numa mesma conduta, é possível encaixar como crime de guerra, ao mesmo tempo crime de genocídio, ao mesmo tempo crime contra a humanidade. Onde que isso vai pesar? Na pena. Lá quando a pessoa for receber essa pena no final da ação penal que ela sofreu lá no Tribunal Penal Internacional. O que é considerado crime de guerra? Aqui, são praticamente os mesmos crimes dos crimes contra a humanidade, só que no contexto de um conflito armado. Tá? Então, aqui, como é guerra, existe um conflito armado dentro daquele estado. É um estado que está em situação de conflito armado, de guerra, tem guerra. E esses crimes acontecem nesse contexto. Então, são quase o mesmo. Homicídio, tortura, tratamento que causa sofrimento, né? Tanto físico como mental, destruição de bens em larga escala, obrigar um prisioneiro a servir nas forças armadas da potência inimiga, privação de prisioneiro de guerra a ter um julgamento, deportação e transferências ilegais, tomada de reféns. Tem hora que eu acho que esse telhado da União Evangélica vai cair em cima da gente. Sério. Nossa, cada coisa que acontece. Vocês estão ouvindo? Cadê o povo? Nem tem segundo andar aqui. Acho que são os pássaros. Eu falei para vocês, né, que eu abri a janela lá do curso, o pássaro entrou para cima de mim lá junto com o trem mais engraçado. São nossos patrimônios aqui da UNA. E temos os crimes de agressão, que também são de competência do Tribunal Penal Internacional. Talvez vocês não encontrem a definição de crime de agressão no Estatuto.
Aí o que que a ONU fez? A ONU definiu, criou uma resolução e definiu o que que seria crime de agressão. Então nós temos aqui, parece muito os crimes de guerra, tá? Por isso que às vezes se confunde muito e as denúncias são feitas tanto por crime de guerra como por crime de agressão. Invasão ou ataque pelas forças armadas de um país em outro país. Isso é um crime de agressão. Ou seja, um bombardeio. Um estado foi lá e bombardeou o outro. Às vezes a gente vê muito na televisão. Tropas, não sei de onde, entraram né, no espaço aéreo de outro estado e soltou um bombardeio lá que destruiu isso, enfim. Isso é crime de agressão. As pessoas responsáveis por isso podem ser julgadas pelo Tribunal Penal Internacional. Bloqueio de portos pelas Forças Armadas, utilização das Forças Armadas de outro estado, obrigar. Após o prazo estipulado no acordo, teve um acordo de conflito, existe isso. Até o Conselho de Segurança da ONU que faz essas intermediações. Aí um Estado vai lá e faz o envio de grupos armados irregulares que violem as Forças Armadas de outro Estado. Os crimes de agressão parece que tem uma característica mais de força armada contra força armada. Estado contra Estado, prejudicando as suas Forças Armadas. A intenção são as Forças Armadas, aqui, mais do que os próprios civis. Então, os crimes de agressão têm essa característica. Ah, mas parece muito crime de guerra, não tem problema. Quando é assim, a denúncia é feita tanto, essa pessoa foi responsável por crime de agressão e por crime de guerra. Isso vai enquadrando, de acordo com o que essa pessoa praticou. Como eu falei para vocês, essa grande quantidade de crimes, a gente vai ver os resultados das investigações e da própria ação penal lá na sentença. Então, a pena vai ser um pouco maior. A tendência é que a pena seja maior. Vamos pegar aqui. Eu queria compartilhar com vocês essa notícia para a gente poder compreender uma situação aqui. Vou ler a notícia, tá, Ana Clara? Vou ler a notícia, é bem curtinha, vou ler só a chamada para a gente poder compreender. O que que acontece? Vamos passar para essa parte aqui do estudo do Tribunal Penal Internacional. Primeira coisa. Agora nós vamos interpretar essa notícia. Essa notícia circulou em jornais aqui no Brasil, mas também circulou em jornais do mundo todo. Tá, então vamos lá compreender a lógica do Tribunal Penal Internacional. Somente estados que ratificaram o Estatuto de Roma e fazem parte do Tribunal Penal Internacional podem ser os nacionais, né, as pessoas que praticaram crimes ou dentro daquele estado, ou os nacionais. Só nessas situações o Tribunal Penal Internacional pode intervir. Sim, a regra aqui ela funciona para todos os sistemas. Por exemplo, Suriname pode ser julgado no sistema interamericano? Pode, porque Suriname faz parte do sistema interamericano. Então, a questão é, o Tribunal Penal Internacional ele não pode julgar pessoas que cometeram crimes em estados que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Então, essa é uma regra internacional que a gente vem estudando desde o início do semestre. Então, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, ou surgiu em algum momento essa dúvida, por que que aconteceu aquele tanto de ataque terrorista que a gente viu? Aqueles, porque acontece quase todo dia, até hoje. O que chega para nós aqui é o quê? É quando vai, é quando o negócio estoura tudo e morre aquele tanto de gente, vira aquele negócio, aquela comoção internacional louca, enfim. Por que que teve ataque terrorista na Bélgica, teve aquele tanto de ataque terrorista na Turquia, aqueles problemas da Síria, questões envolvendo o Estado Islâmico. Por que aquele tanto de refugiados saindo, procurando refúgio em tantos países, pedindo auxílio para não morrer por vários motivos, por perseguição? Então, uma série de crimes aí, quando a gente pensa no Estado Islâmico, que não confundam o Estado Islâmico com o Islã. O Estado Islâmico é um grupo radical que não tem relação com o islamismo. Então, nem toda pessoa que é islã faz parte, integra o Estado Islâmico. Eu até contei para vocês, meus alunos foram fazer o trabalho, chegou na mesquita e falou assim, vocês fazem parte do Estado Islâmico? Eu falei, não estou acreditando que vocês fizeram aprender isso comigo. Perguntou para o povo lá, entrou dentro da mesquita e perguntou. Eu falei, pelo amor de Deus, se vocês quiserem fazer um trabalho, me avisa para a gente, para a evangélica mandar um documento, para fazer um agendamento, para avisar que vocês estão indo, para fazer o trabalho,
Como é que de onde vocês tiraram de ir lá no negócio, entrar lá na mesquita e tocar lá? Não, a gente chegou lá, tocou o interfone, falou que estava fazendo um trabalho. E aí a gente entrou e ele falou, o que vocês querem? Nos tratou muito bem. E aí a gente perguntou, vocês fazem parte do Estado Islâmico? Eu falei, meu senhor, e aí? Não, aí eles começaram a rir. Eu falei, não, mas até eu. Aí, graças a Deus, são pessoas, né, que e foram esclarecer a diferença para eles. Não, nem toda pessoa que faz parte do Islã do Estado Islâmico. Ele fez a diferenciação do que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo radical que vocês sabem o que faz, né? Enfim. E aí, o que acontece? Sempre surge essa dúvida. Se tem um tribunal penal internacional, por que até hoje nós não vemos ninguém do Estado Islâmico ser, pelo menos, investigado ou começar ali alguma coisa? Será que não tem interesse? O TPI não tem interesse em fazer isso? Fica essa dúvida. E o que acontece? Alguém começa a se manifestar. O Estado Islâmico não age só na Europa, não. Viu? O povo lá sofre ali dentro também. Dentro da Síria, de Turquia, o negócio é complicado. Afeganistão é muito complicado. Tem gente que sofre muito no mundo. E aí tá. Naquela época daqueles constantes ataques terroristas na Europa, o Parlamento Europeu se organiza. O Parlamento Europeu é o legislativo da União Europeia. É o órgão do legislativo, em Bruxelas. O Parlamento Europeu se reúne e aí dessa reunião, dessas discussões dentro do Parlamento Europeu, sai uma resolução, um documento. Nesse documento, o Parlamento Europeu, ele solicita para a ONU, olha aqui, vamos tentar entender essa notícia. Solicita para a ONU que a ONU tome alguma providência para o Tribunal Penal Internacional começar as investigações contra o Estado Islâmico para ter alguma decisão, prender alguém, tomar alguma providência, que é o único tribunal criminal permanente que tem no mundo. Aí, vamos tentar entender a notícia. Olha o que está escrito na notícia. Porque a gente pensa assim, gente, mas o Tribunal Penal Internacional é independente. O que a ONU tem a ver com essa história? Para a gente poder entender, porque circulou no mundo inteiro. E vocês, como alunos de direitos humanos, se a notícia dessa sai aí, e alguém pergunta, obrigatoriamente, vocês têm o dever, pelo menos o dever agora de estudar direitos humanos, conseguir explicar para uma pessoa essa notícia. Olha isso, a notícia é assim, Parlamento Europeu quer crimes do Estado Islâmico julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Essa é a chamada da notícia. Ok, né? Tanto de terrorismo lá na Europa, o Parlamento Europeu quer que o TPI, né, o único tribunal que nós temos. Aí vem aquela, né, eu não sei o nome, não sou da área do jornalismo, mas vem outra chamadinha embaixo para depois começar o texto. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que exige à ONU que remeta ao Tribunal Penal Internacional uma queixa contra o Estado Islâmico por crimes de guerra. É o terrorismo aqui. Então, olha a logística da coisa. O Parlamento Europeu, lá em Bruxelas, aprovou uma resolução que foi encaminhada para a ONU, que tem sede lá em Nova York, para a ONU, lá em Nova York, mandar um documento para a AIA, o Tribunal Penal Internacional, para o Tribunal Penal, para a Procuradoria, apresentar lá, na verdade, a queixa, está errado, tem que corrigir o povo até que faz as notícias, né? Queixa, denúncia. Apresentar a denúncia contra o Estado Islâmico. Não é contra o Estado Islâmico, é contra pessoas que, né, que fazem parte, praticam crimes dentro do Estado Islâmico por crimes de guerra. Ok. Por que a ONU que tem que mandar esse documento? O que a ONU tem a ver com isso aí? Porque a gente estuda que o Tribunal Penal Internacional é permanente, ele é independente. Por que tem que pedir para a ONU mandar para o Tribunal Penal? Que logística é essa? Vou falar uma coisa para vocês. Essa notícia aí, se eu não me engano, 2015, 2016. Até hoje não teve nada. Então, vamos tentar entender isso aí. Dentro da ONU, tem o principal órgão, não é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o maior. O principal órgão é o Conselho de Segurança. Então, quando fala assim, exige a ONU, é a mesma coisa de falar, tá pedindo lá para o Conselho de Segurança tomar uma providência, porque só o Conselho de Segurança da ONU pode tomar uma providência em relação a isso aí. Mas por que o parlamento não mandou direto para o TPI?
Por que tem que ir para a ONU para depois ir para o TPI? Olha só, o Tribunal Penal Internacional, ele é independente para investigar e julgar crimes de sua competência, que nós já vimos quais são, envolvendo os estados que fazem parte, os 120, 123 ou 124 hoje, que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Heroína da resistência. Adriane, você dá aula para essa turma? O Adriano Gouveia, ele sente tanta saudade, ele não dá conta de não... Vem cá, dá um oi, Vir, dá um oi. Ele não consegue, não adianta. A gente, não adianta. Ele me abraça. E aí, nós gente? Estamos na pandemia, Adriano. Não, na pandemia, pode abraçar, não. Vocês estão tendo aula com a melhor professora da faculdade aqui, ó. Um excelentíssimo, altíssimo nível, né? Maior que o nível dela, só o Rivaldo, porque o Rivaldo é paranormal, né? O Rivaldo tá aí? Não sei. Acho que ele mandou a prova do monitoria para mim. Tá, não, você não tá dando aula, não? Não, ele não tá vindo, ele é proibido de vir aqui. É proibido pela idade. Ó, Mariana é top, viu, gente? Mais top que ela, só o Rivaldo por causa da idade. Né? Ele tá caduco. Muito obrigada. Amarra a máscara. E para de abraçar, nós estamos na pandemia. Não tem lógica. Amarra essa máscara. O vírus entra embaixo. Adrianinho. Como é que pode? Dia inteirinho brigando com o Adriano para abraçar os outros e usar essa máscara direito. Diz que quando a máscara está aqui. Não tem lógica. Chega, você abraçando os outros. Gente, pelo amor. Vamos lá, vou voltar aqui. O Adrianinho, você sabe que o Adrianinho ficava aqui, né? O Adrianinho, ele nunca... Ele fica o dia inteirinho apurrinhando as meninas da secretaria. Ele não fica em casa. Ele mora sozinho. O Adrianinho é muito só. Então, ele fica ligando para a gente o tempo inteiro. Ele fica fazendo chamada de vídeo o tempo inteiro. Aí ele vem aqui para o Evangélico o dia inteirinho. Aí ele fica aqui falando, fica querendo abraçar os outros. Não é maldade, é o jeito dele. O Adriano gosta... Nossa, ele deve sofrer demais com a pandemia, não pode ficar podendo ter contato, porque ele vive agarrando a gente aqui, abraçando. É uma figura. Então, vamos lá, só para a gente poder fazer esse fechamento, poder compreender aqui. Vamos voltar aqui. O que acontece? O Tribunal Penal Internacional, ele é independente em relação aos estados que fazem parte do Estatuto de Roma. Então, ele não precisa pedir autorização de ninguém. Se está acontecendo um terrorismo dentro de um estado, aquele exemplo da Bélgica. Naquele ataque terrorista que teve lá, tinha belga envolvido. Então, em relação àquele belga lá dentro da Bélgica, o Estado Islâmico pode fazer uma investigação e uma ação contra aquela pessoa. Agora, o que ele não pode fazer? Se o Estado Islâmico, os mandantes, né, a chefia ali, está dentro de um país que ele não tem, as ordens estão saindo de lá, as coisas estão saindo lá de dentro, para poder pegar uma pessoa dessa, poder ter investigação, poder prender uma pessoa dessa, não pode. Como é que ele entra no Estado que não faz parte do Estatuto de Roma? Então, ele não pode, ele tem essa vedação. Existe uma única forma do Tribunal Penal Internacional entrar dentro daquele Estado. A única forma é se o Conselho de Segurança da ONU encaminhar uma ordem para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, ou seja, teve uma autorização, porque é uma situação excepcional aqui, é um Estado que não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Aí precisa da intervenção da ONU. Se o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável pelos conflitos armados, por toda a questão bélica, por todas as decisões envolvendo conflitos, se sair de dentro do Conselho de Segurança da ONU uma ordem, um documento, solicitando ali, olha, Procuradoria, você tem autorização para fazer as investigações em relação ao que está acontecendo ali. Se chegar esse documento lá, a Procuradoria pode fazer. O Tribunal Penal Internacional pode julgar. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que então que não foi esse trem até... Não, aí é a parte da aula que... Não é nem na aula, é a parte do estudo do direito, do estudo do Tribunal Penal Internacional que ninguém vai ter a resposta. Só quem vira um mosquitinho e entra lá nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU para saber quem que está segurando isso aí.
Porque a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for estudar a ONU, que a ONU tem um Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros. 10 são não permanentes, eles são trocados a cada 2 anos. 5 são permanentes, a gente chama de P5, é o famoso P5. O P5 da ONU, que são os permanentes do Conselho de Segurança, porque a Assembleia Geral da ONU é aquele órgão que vocês estão lembrando imenso, aquele tanto de gente. Lá tem geralmente mais de 190 pessoas dentro daquela sala ali, para fazer, quando tinha presencial, porque foi pelo Zoom. Para fazer presencial é aquele tanto de gente, com o secretário-geral da ONU falando. A gente vai ver na próxima aula, a gente vai estudar a ONU, acho que na outra, a gente vai estudar a ONU, vocês vão saber por que o Brasil é o primeiro a falar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Não sei se vocês já perceberam que o Brasil ele faz abertura, né? Todo ano. É o Brasil que ocupa essa posição. Por que o Brasil ocupa essa posição? A gente vai estudar algumas coisas envolvendo a ONU. Mas, assim, o principal órgão de decisões no mundo é o Conselho de Segurança. Ele vai muito além de aprovar orçamentos, resoluções. Enfim, desses 10 não permanentes, eles não fazem parte, não tomam essas decisões mais pesadas. Quem toma dessas decisões é o P5. São 5 permanentes. Os 5 permanentes é que eles nunca saem. São os países que nunca saem do Conselho de Segurança da ONU. Quem que é o P5? São os 4 ganhadores da Segunda Guerra Mundial e a China. Então, tem o P5. As pessoas mudam, né? Porque pessoas passam. Mas as cadeiras são as mesmas. Então, o P5 são os 4 ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Quem ocupa? Está lá. Estados Unidos está lá, Rússia está lá, Reino Unido está lá, França está lá. E a China? É o P5 da ONU. Para uma decisão dessa sair do Conselho de Segurança, é o P5 que tem que tomar. Se um vetar, qual que é o maior poder que um órgão pode ter? Não é o poder de aprovar. É o poder de veto. O poder de veto, ele é muito maior que o de aprovação. Então, dentro do P5, se um falar não, não vai acontecer. Só que nós não sabemos, ninguém, na verdade, ninguém solta essa informação. Quem do P5, quem que eu falo, qual estado, segura isso aí. Porque é muito tempo sem sair. E são vários pedidos que chegam. Se for o Parlamento Europeu que encaminhou, mas o presidente de um país pode encaminhar. Uma pessoa pode encaminhar. Uma pessoa que está na França pode encaminhar. Qualquer pessoa pode encaminhar para a ONU um pedido para que seja encaminhado para o Tribunal Penal Internacional para ver a questão do terrorismo. Qualquer pessoa. Presidentes, governantes, militares, pessoas, civis, qualquer pessoa. Aqui foi um parlamento, foi um legislativo inteiro que encaminhou, em razão do grande número. Às vezes a gente pensa assim, não, professora, mas eu acho que foi só uns 5, 6 que chegou conhecimento aqui. Lá tem ameaça de terrorismo todo dia. Todo dia pela manhã, você está ouvindo rádio, você está vendo televisão, chegou na polícia, isso. Chegou no governo dizendo que vai acontecer um ataque, assim. E eles, é a coisa mais louca, eles avisam até mais ou menos como que vai acontecer, só que não pega. É super difícil pegar. Muito complicado. Então, quem é que segura isso dentro do Conselho de Segurança? Só Deus para saber. E eles, lá dentro. Tem hora que a gente até, quem estuda muito essas questões, fala, gente, eles são um mosquitinho para entrar numa sala daquela lá, só para ver o que é que está segurando, quem que é que segura esse negócio? Será que é Estados Unidos? Será que é China? Será que é Rússia? Será que é Reino Unido? Será que é França? Quem que segura esse negócio? Não tem lógica se é a França, o que está acontecendo lá dentro, será que é? Não dá para saber. A gente não tem, assim, não dá para ficar tentando ventilar situações. O fato é, até hoje não chegou nenhum documento da ONU, do Conselho de Segurança, no Tribunal Penal Internacional, falando para apresentar denúncias em relação ao Estado Islâmico. Não tem. Por isso que não tem nenhuma providência e ele não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem jurisdição dentro daquele Estado, porque ele não faz parte do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, só com autorização do Conselho de Segurança da ONU para isso poder acontecer, tá? Em relação à Palestina, a situação da Palestina, aqui é um pouquinho diferente. Vai pegar um braço
do ISIS, do Estado Islâmico aqui. Pelo menos um pedacinho aqui dentro da alguma coisa, mas não o sistema todo. Porque o que acontece em relação à Palestina? É muito recente. Isso não tem 2 meses que foi anunciado isso. O que acontece? A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional divulgou, em fevereiro deste ano, que já está instaurando um inquérito para investigar e formalizar as ações para responsabilização dos crimes ocorridos dentro da Palestina. 2 ou 3 dias após o comunicado da Procuradoria, alguns militares e governantes israelenses já também devolveram, eles se manifestaram. Gente, quando eu falo se manifestar, não é mandou documento lá para o TPI, não, foi para o Twitter. Eles adoram twittar. Eles mandam um recado pelo Twitter, informando que até quando vai cometer terrorismo, eles tweetam antes, viu? Avisando que vai ter. Eles responderam da seguinte forma: recebemos isso, tomamos conhecimento que o ICC é o TPI, né, que é International Criminal Court, que o ICC vai abrir investigações dos crimes da Palestina. Não vai. Primeiro, porque a Palestina não é um Estado, é nosso aqui, não é um Estado independente. Então, ele não pode entrar lá. Segundo, porque não vai. Não vão deixar. Simples. Muito, muito direto. Porque vai chegar em alguém envolvendo militares ou alguém do governo israelense. Vai chegar. Ele sabe, o Tribunal Penal Internacional sabe que vai chegar, e ele sabe também. Israel não faz parte. A Palestina faz. Mas se eles estão cometendo crime dentro da Palestina, o TPI pode entrar. Aí o que aconteceu? Aí a procuradora respondeu. Ela virou e falou o seguinte: vou sem medo, porque a Palestina é um Estado independente, está sofrendo, a população está sofrendo os crimes contra a humanidade, crime de guerra, todos os crimes do TPI, e ela ratificou o Estatuto de Roma em 2015. Então, ela é um Estado independente. Então, ela faz parte aqui da nossa jurisdição. Eu não preciso de autorização da ONU. Então, isso foi feito agora, no início de 21 de fevereiro, foi bem no início agora desse ano. Então, o trem está pegando lá hoje é Tribunal Penal Internacional e Palestina, que foi uma coisa que segurou assim muito tempo e agora vai. A procuradora vai ficar lá agora mais 3 meses. Está vencendo já o 40º mandato da coitada. Vai assumir, ela vai deixar uma herança para quem assumir, porque ela começou a investigação ali, ela vai ficar, né? Para quem assumir, vai assumir já com esse inquérito já aberto em relação à Palestina. Então, se vocês forem ler em relação à Palestina, mas teve autorização da ONU? Não precisa. Por quê? Porque nesse caso a Palestina ratificou o Estatuto de Roma em 2015. Então, por ela fazer parte, crimes que estão acontecendo dentro da Palestina podem ser investigados e punidos pelo Tribunal Penal Internacional. Não precisa de autorização da Organização das Nações Unidas, tá? Pessoal, até agora, em termos dessas regras gerais aqui, a gente já conseguiu compreender bem esse funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Na próxima aula, eu vou compartilhar com vocês algumas questões jurídicas, tá? Para a gente poder fechar. A gente fecha o Tribunal Penal Internacional na próxima aula. Algumas questões jurídicas envolvendo extradição, envolvendo o ato de entrega da pessoa para ser julgada, para ser responsabilizada, trabalhar especificamente as penas do Tribunal Penal Internacional. Enfim, fechar, tá? Na próxima aula a gente já fecha o Tribunal Penal Internacional. Vou apresentar para vocês alguns casos, não muitos, alguns casos mais assim, relevantes, julgados pelo TPI. Já mencionei com vocês o caso Lubanga, que foi o primeiro caso que foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional envolvendo o Congo, República Democrática do Congo. Vou apresentar para vocês o caso mais recente, está aguardando, porque lá a sentença ela é interessante. Ela é proferida uma sentença dizendo se a pessoa é absolvida ou culpada dos crimes, das acusações. E depois que a pena sai. Então, já saiu o caso Dominique. O caso Dominique é um caso interessante porque ele era uma criança soldado. Então, ele vem, só que aqui no caso é Uganda. Ele foi uma criança soldado, ele foi treinado para fazer guerra e para matar, para isso. Ele se tornou um adulto que seguiu exatamente o que ele aprendeu, cometeu muitos crimes, são 70 acusações, ele foi culpado de 61.
dentro de Uganda, aí já é Uganda agora. E ele foi culpado pelo Tribunal Penal Internacional, já saiu. O que está todo mundo esperando saber qual vai ser a pena. Porque lá as penas privativas de liberdade, elas são aquelas, igual no Brasil, a pena privativa de liberdade até 30 anos, e se for um caso muito grave, é admitida a pena perpétua. Estão ventilando a possibilidade de vermos uma pena perpétua. Não é muito comum a gente ver, não. Esse caso do Lubanga, por exemplo, que recrutava crianças, ele recebeu 14 anos de prisão. Ele não pegou perpétua. Nem todos os crimes são de pena perpétua lá. Esse caso do Dominique estão achando que vai ser perpétuo, mas ainda não saiu. Só saiu que ele foi culpado. Agora, também, menos de um mês saiu. Então, eu vou pegar um caso o primeiro caso, o mais recente, para vocês verem aí alguns crimes que são julgados no Tribunal Penal Internacional, tá? Só parar de compartilhar aqui para a gente poder fechar. Gente, eu tinha comentado com vocês, agora que eu estou vendo aqui as mensagens. Não adianta brigar com o Adriano, não. Não adianta. Quando o Adriano vai subir na rampa que a gente está aqui, a gente já grita daqui. Adriano, não, fica longe. Não adianta, Vitor. Jonas, não adianta. Adrianinho quer ler. A gente tem que andar com o Adrianinho assim, ó. Na hora que o Adriano começa a chegar perto da gente, em cima dele, eu bati algo até dentro do olho dele. O bom que desinfeta até o olho. Não tem perigo. Na hora eu peguei e resolvi. Pois é, esse negócio do terrorismo, para poder fechar, logo o outro professor está chegando aqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas aquilo lá foram 6 ataques, 7 ataques, gente, lá todo dia aparece. Coisa que eu nunca vou esquecer, vou falar para vocês que aconteceu e ninguém deu atenção. Foi no dia da Bastilha, dia 14 de julho, aquele atentado terrorista, o ataque terrorista que aconteceu foi em Nice? Foi em Nice, né? Que o caminhão foi passando no calçadão, saiu matando aquele monte de gente ali. O que acontece? Em 14 de julho, dia da Bastilha, muitas ameaças de ataque terrorista na França. Todo mundo concentrou em Paris. Porque lá em Paris fazem uma grande... É como se fosse quase a independência de uma festa. Todo mundo concentrado em Paris. Porque achando que o ataque ia ser lá. Já tinham recebido uma informação, porque eles avisam. Nós vamos cometer um ataque. Só não vai falar o dia. Mas é muito próximo que chega lá. Vai para o Twitter. Eu estou falando para vocês que fica no Twitter o negócio. Chega lá um monte de informação que vai ter um ataque terrorista. O dia da Bastilha aproximando. 14 de julho. O policiamento da França inteira em Paris. Inteiro. Julho é mês de férias. Lá é verão. As praias lotadas. O sul da França lotado. Nice estava lotado de gente. Porque é o litoral deles. O turismo deles é lá no sul da França. Tem também o norte, mas principalmente o sul. Que pega Nice, Saint-Tropez, está tudo ali um do lado do outro. Até Mônaco parece que é dentro, mas é vizinho ali. Está tudo ali. As praias. Todo o policiamento concentrado em Paris. E comemorando a Bastilha. Eles mandam um recado e tweetam. A França verá um grande derramamento. A França, no próximo ataque terrorista, mais ou menos isso. A França verá um grande derramamento. Eu fiquei lá, eu quis sair antes. Eu estava em aula, eu resolvi antes. Era para as minhas aulas irem até final de julho. Eu voltei dia 10, porque eu fiquei com medo de ficar lá. Foi bem na época do meu doutorado. Eu falei, eu não vou ficar na França aqui nessa Bastilha de jeito nenhum. Consegui voltar, antecipar e voltei dia 10. Porque estava todo mundo, Bruna, esperando que fosse acontecer em Paris. Só que eles tuitaram, eles mandaram informação para o governo. A França vai ver um grande derramamento de sangue, porque a nossa intenção é formar um mar, deixar um mar sujo de sangue. A palavra mar apareceu. Ninguém deu moral para essa palavra. Ninguém deu muita... pegou assim, não, isso aqui é a Bastilha, vão estourar Paris, agora explode. Vai explorar, vai explodir. Gente, o ataque foi em Nice, próximo ao mar. É como se fosse um calçadão, porque não tem muito calçadão, mas o lugar onde aquele caminhão estava passando é como se fosse um calçadão.
foi muito próximo do mar. E a mensagem que eles tinham mandado antes, dava para entender. Depois que aconteceu, todo mundo ficou assim, não tem lógica, como que a gente não... Mas depois dava para entender. Então, faltou ali até também pensar assim, um próximo, queremos formar um mar de sangue. O jeito que foi colocado, dava para entender que o mar estava envolvido. E ninguém relacionou as praias do sul da França, porque ali é muito fácil relacionar. Não é igual o Brasil, que pega uma grande extensão de praia que vai... Não, dava para fazer alguma coisa. Então, a Bruna colocou isso, foi isso aí que aconteceu. Todo mundo esperando Paris. O trem vai lá, estoura início. Pouquíssimo policiamento, tinha quase nenhum, tá todo mundo lá em Paris, não é muita gente, pouquíssimo policiamento, até para fazer, depois todo mundo sai se deslocando, e não é tão próximo assim, para o sul da França, para ver, para tentar, e já tinha acontecido. E realmente virou um mar ali, porque tinha um monte de gente morta naquela região ali, que o mar estava muito próximo, toda jogada no chão, aquele tanto de morte. Foi exatamente isso aí que a Bruna colocou. Bom, já aconteceu um ataque terrorista lá, que a polícia barrou. Um carro subia na Champs-Élysées para pegar o Arco do Triunfo. A polícia tomou conhecimento antes e arrebentou o carro explodiu lá. Isso aqui não chegou aqui. Então, quando chega nos países, é porque o negócio foi assim, foi horroroso. Mas tem ameaça, não estou falando só França, estou dando exemplo, eu estava lá vendo. Mas é a Europa inteira. Não é só a Europa não, gente. É naquela região lá deles também, é muito pior. Então, assim, às vezes, o que eu vejo chegar mais distante, na mídia, é quando o negócio é muito grave. Aí chega. Mas são constantes os ataques em muitos locais. Muito complicado, tá? Viver assim com medo é muito complicado. É isso. Pessoal, alguma dúvida? Ótimo, né? Bem que acabou a aula, né? Vitor, que já deu de tudo hoje. Adrianinho, nossos birds. Acontecendo. Alguma dúvida? Ok? Beleza. Não dá para virar a câmera, né? Um montão. Guerreiro. Vocês. Vocês estão aqui comigo também. Gente, muito obrigada pela presença. Desejo para vocês um bom resto de semana aí. Desejo também muita saúde para vocês, para as famílias de vocês. Se cuide, continue se cuidando, tá? Muito obrigada, Felipe. É isso, vamos continuando aqui. Não se preocupem, tá? Vai bem aqui. Tá aqui, ela consegue prestar atenção, tá? Né? Estamos aqui do mesmo jeito. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar comigo, ok? Obrigada, boa semana, gente. Para vocês. Obrigado, professora. Boa semana. Obrigada, professora. Obrigada, Tchau. Marta. Obrigada, Vitor, João Pedro.